Como fazer? Tem como conciliar ou não tem jeito? Razão e o sobrenatural. Eu vou te falar que é muito difícil. É muito difícil. É o que eu falei, por isso que a gente cai na religiosidade e não consegue conversar com as pessoas direito. A minha terapeuta, ela é cristã também, ela é pastora, e a gente conversa muito sobre isso, né? A gente faz esses... Ela é do manto Ela é também. do manto. Aham. Ela é muito do manto. E aí a gente conversa muito sobre isso. E aí quando eu tava... Esse ensinamento, assim, eu vou levar pra vida. Tanto que essa frase que eu utilizei aqui agora há pouco, foi até ela que me falou. Quando eu tava, assim, muito louca, assim, sobre o sobrenatural e tudo mais, tipo, caraca, que barato, que massa. Aí ela falava assim, Milena, uma das coisas mais difíceis pro profeta é ele entender que ele ainda é ser humano. Então, não esquece que você continua sendo a esposa do Daniel, a filha da sua mãe, que você tem irmãos. Não esquece. Porque quando a gente entra assim, o apóstolo Robson ele fala muito sobre isso, né? Que a unção é perigosa. E aí a Mônica conversa muito comigo sobre isso. E ela diz: o profeta, ele precisa governar sobre a unção. Porque a gente vê muito profeta que vai pra dentro do ministério e esquece família. Então a gente vê filhos dessas pessoas completamente feridos, detestam a igreja, detestam o ministério, porque via o pai servindo todo mundo e em casa era completamente diferente. Porque a pessoa que se coloca na brecha pelos outros, cara, o inimigo vai se levantar contra ela. Nós temos a identidade em Cristo e tudo mais. A gente guerreia a partir dessa identidade, mas não significa que o inimigo não vai se levantar contra a tua vida. E vai tentar de todas as formas te parar. E isso mexe com as nossas emoções, mexe com o nosso emocional. A gente fica meio atento a tudo, fica estressado. Porque, poxa, imagina você tá numa batalha espiritual. Você tá guerreando em favor de uma vida de uma pessoa que ela teve um passado muito desafiador e você tá se colocando na brecha pra interceder por aquela pessoa. Os demônios que atormentam aquela pessoa, eles vão. Quem é esse daqui que tá querendo me tirar daqui? Esse lugar aqui é meu, quem você tá pensando que é? Então o inimigo, ele vai tentar contra a vida daquela pessoa também. Então isso às vezes é muito desafiador. E aí, ele vai usar do quê? Da nossa fragilidade, da nossa dor, da nossa ferida emocional. E aí, às vezes, você entra numa batalha, você não sabe que tem uma ferida emocional, e a ferida emocional, ela salta ali no meio da guerra. Isso é muito profundo. Então a gente precisa ter muita maturidade, sabedoria, humildade de reconhecer. Principalmente humildade. Cara, você quer ser usado por Deus, tu precisa ser humilde. Você precisa ser humilde, você precisa ser aprender a ser repreendido. Eu tinha muita dificuldade de ser repreendido. Por conta do orgulho que a gente falou nos últimos podcasts, né? Eu tinha muita dificuldade da repreensão. Então, é algo que eu tenho que aprender todos os dias. O que eu preciso melhorar aqui? Ser repreendido por uma pessoa dói. Agora, ser repreendido por Deus, quando Deus te dá assim, olha, cuidado com isso daqui, olha pra isso daqui, também dói. Deixa eu trazer aqui um parênteses de um ponto importante, que entra na questão da religiosidade. E que isso tem um pé numa ferida emocional. Principalmente mulheres. Homens também. Mas de forma diferente, age de forma diferente. Como eu falei em outros episódios também, nós temos muito essa questão, mulheres, da performance. Por conta de ser muito repreendido pela mãe, fazer direito, perfeito, enfim. Então, essa ferida da performance muitas vezes vai para o relacionamento com Deus. Para a mulher que foi muito ferida pela figura feminina, ela não tolera errar, não suporta errar. Então é muito duro errar. Então a gente precisa ter muito cuidado para não trazer um espírito de performance e utilizar de ferramentas como jejum e oração, consagração, para colocar isso acima. Não, eu vou usar isso daqui, porque eu tenho que ser pura. Eu tenho que limpar aqui minha unção. A minha unção, eu não posso errar, eu não posso falhar. E tem muita gente que fica bitolado dentro de jejum, oração, nananã.
e não consegue fazer essa separação. Peraí, eu tenho uma família, tenho uma casa, e aí fica todo mundo muito junto nisso. E, tipo assim, quando vai conversar com uma pessoa que tá num nível abaixo, não tem essa sensibilidade no tato de entender que aquela pessoa não tem um discernimento ainda. Olha, você tem que isso. Não, não pode. Tem que ter muito cuidado, porque o passado, ele fica querendo voltar nos nossos comportamentos. E aí, quando você é um líder que tem essa questão da performance, você vai repreender uma pessoa, não entende que ela. Cara, você tá falando outra língua. Aquela pessoa naquele nível ali, que ela não entende ainda sobre o profético, sobre o sobrenatural e tudo mais. Cara, o apóstolo Robson ele falou uma coisa. Eu tô falando muito do apóstolo Robson porque eu tô estudando muito o conteúdo dele. Ele falou uma coisa que eu achei sensacional. Que ele fala assim: às vezes eu tô muito no profético e eu quero repreender a pessoa e falar: você tem que fazer jejum, você tem que fazer oração, orar 3 horas em línguas. Você já fez isso? Ele não precisa trazer aqui do pastoreio, que tem amor pela ovelha, que tem paciência. Então, se o profeta ele não sabe ter essa sensibilidade do pastoreio, falando num ponto espiritual, agora dentro de um ponto almático, se ele não tem esse conhecimento sobre o passado dele, sobre as tendências de comportamento de acordo com a criação e tudo mais, é isso que eu trabalho muito na academia e nas sessões individuais, para a pessoa trazer essa visão. Eu falo, gente, olha só, vocês não vão depender de mim. Você vai fazer um atendimento individual comigo, você não vai depender de mim pra tua vida toda. Eu não vou ficar contigo para sempre. Então eu te ensino. Olha aqui, assiste essas aulas aqui. Academia Cristã de Desenvolvimento. Aprende a se analisar, a se entender, a discernir o que é espiritual, o que é emocional. Aprende a entender sobre essa dinâmica dessa mistura, como que as coisas elas agem, porque aí você vai ter muito mais sabedoria. Muito mais sabedoria. Então hoje, quando eu vou pro meu secreto, eu falo, Senhor, depois do evento aconteceu várias coisas assim. Uma amiga minha até falou que quando ela voltava, ela teve uma visão e veio uma palavra assim, muito grande, rachadura. Do inimigo tentando distanciar a nossa conexão. E realmente aconteceu, assim, tentativas. Então, se eu não tenho discernimento, peraí, a minha alma tá falando aqui, porque tem um ponto aqui que eu preciso tratar em relação a essas coisas aqui que aconteceram no meu passado. E o inimigo tá se aproveitando disso para criar uma situação XYZ. Então eu preciso ter cuidado, tratar essa ferida aqui e orar. Eu não vou só orar e achar que tá tudo resolvendo. Não. O que que eu preciso trabalhar aqui? E essas questões que eu identifico, eu trago também em oração. Eu trabalho no emocional e eu trago. Senhor, olha só, eu tô observando isso, 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 isso. Sabe o que que eu peço muito? Espírito de quebrantamento. Deus, me quebranta para que eu tenha convicção da dimensão do quanto que isso dói em mim, porque a gente coloca uma capa, uma armadura pra não doer, né? E eu falo muito que a cura vem pelo sentir. Então, Senhor, me ajuda a colocar esse sentimento pra fora, pra que eu derrame isso diante de ti e que eu seja curada. Em nome de Jesus. Então eu faço muito essa dinâmica de entender e orar. E declarar, e exercer autoridade, e lembrar da minha identidade, e pedir perdão quando necessário, e conversar, e alinhar, porque assim a gente vai fechando todas as brechas. Você que não assistiu o Podcast 33 e 49, falamos bastante sobre alma, sobre mente, sobre isso. Também falamos do espiritual, mas você vai entender também bastante. Então assiste o Podcast 33 e o 49. E sobre isso eu estava lembrando de algo, talvez é uma ilustração que muita gente conhece, talvez você conhece, é que estava tendo um enchente, o homem estava em cima do telhado, e aí passou uma pessoa de barco, vem aqui. Ele falou, não, tô orando aqui, Deus vai me dar o livramento. Aí passou um helicóptero, jogou a corda, sobe aí. Ele falou, não, tô orando, Deus vai me dar um livramento. Aí ele morre na enchente. Aí ele sobe no céu, revoltado com Deus. Deus, eu tava lá confiando em você, que ia me livrar. E aí Deus fala assim pra ele, mas eu enviei o barco, enviei o helicóptero, e você não quis. Porque tem coisa que nós temos que orar e às vezes Deus já enviou a resposta, mas só que você não toma atitude, que tem a ver com questões da alma e da mente. E algo interessante que também você fala na academia, que eu já vi, pelo menos, não sei se mudou, né? Pelo menos quando você lançou, que você fala muito da identidade. Explica sobre isso, como é importante a pessoa descobrir a sua identidade. Uhum. Isso daí tem a ver com o quê?
identidade como coach, identidade. Qual é o exemplo da identidade que você fala? Quando eu falo sobre identidade, especificamente no curso que eu tenho dentro da academia, que é um curso de identidade, eu trago todo um contexto sobre a queda do homem, a postura, a posição, o que a queda significa para o homem, e o que Jesus faz por nós. Então, eu trago todo esse contexto, porque quem é cristão, para ter identidade firmada, precisa saber o que Jesus fez por ele. Se você não entende o significado da cruz, do sacrifício de Cristo, do sangue, se você não entende esses pontos, não adianta, a tua identidade não está firmada. Então, falando aqui no ponto espiritual, eu fomento muito essa questão aqui. E aí eu falo sobre autoimagem versus identidade. A autoimagem é a percepção que você tem sobre si mesmo a partir do que pessoas que tiveram autoridade na sua vida falaram sobre você. Então, seu pai, sua mãe, seus professores, parentes, pastores. Então, pessoas que têm autoridade sobre você, elas criam uma autoimagem sobre quem você é. E principalmente a criança, que a autoridade máxima são os pais, os professores, e o desenvolvimento da personalidade, de como aquela criança se vê do 0 aos 7 anos. Então, isso aqui vai formando a forma que ela se entende por ela. Sobre quem ela é. Só que isso não é a identidade dela. Isso é autoimagem. E aí, muita gente acha que é uma coisa, mas não é. É bloqueio, é ferida, é trauma. Então, por exemplo, as pessoas que querem ajudar todo mundo, fazem tudo por outro. Aí fala assim, porque meu coração é muito bom. Não é. Tá compensando alguma coisa. Aí você vai entender a história da pessoa, ela tá querendo salvar o pai, tá querendo salvar a mãe. Aquele que quer Inconscientemente ajudar todo falando. mundo, é porque tem alguma ferida? Ele ajuda todo mundo e às vezes até se prejudica a si mesmo. Com Isso é uma certeza. ferida? Tudo aquilo que é excesso fala sobre uma falta. Todo excesso vai falar sobre uma falta. Então aquela pessoa que ela ajuda todo mundo, esquece da casa dela, esquece dela, tem uma ferida. E se prejudica, e ainda acha culpada. Tem gente que se fala não pra alguém fica de cama, porque acha que fez errado. Isso foi crenças que foram sendo construídas ao longo da vida dela. Não tem nada a ver com a identidade dela em Cristo. Então, assim, Cristo, ele levou tudo sobre a cruz. Só que eu preciso ter consciência e lançar isso sobre a cruz. Essa é a parte que as pessoas não entendem. E que precisa de conhecimento, de revelação, de entendimento, de estudo para compreender. Como que eu vou lançar sobre Cristo, entendendo que ele já levou, se eu nem sei que eu preciso lançar? Eu não sei que eu tenho uma ferida. Como que eu vou tratar uma coisa que eu não sei? O que são as adversidades na vida? Muitas vezes as adversidades, na verdade, se não todas elas, são para fazer saltar questões dentro de nós. Na verdade, não é que isso, tipo assim, isso acontece para isso. Tipo, olha, eu vou fazer isso para que você... Não precisa ver com esse peso todo. Mas a palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e trabalham segundo o seu propósito. Então, se eu tô passando por um desafio, o que isso tem que estar falando sobre mim? Como é que eu me sinto sobre isso? Quais são as feridas que tá saltando? Como é que essa situação tá conversando comigo? E aí isso é muito desafiador, porque salta um desafio, que sempre vai estar atrelado a pessoas, a gente vai sempre olhar, olha, fulano falou assim, eu não gostei como fulano falou, eu não gosto dessa posição. A gente sempre olha pro outro. Mas, novamente, a gente falou muito isso no Podercast 33. Como que isso tá conversando comigo? Como que isso tá doendo em mim? Qual é o significado disso? Então, a gente passa por situações para que a gente aprenda com elas e pare de repetir os mesmos padrões. Só que se a gente não aprende, e isso é o que a terapia, o desenvolvimento, ele vai te trazer luz, vai te trazer clareza, entenda, a terapia, ela nunca vai substituir o sacrifício de Cristo. Nunca, nem chega perto. Não faz nem cosquinha. Não faz nem cosquinha. Só que, como que eu vou me arrepender de uma coisa que eu nem sei que eu tenho que me arrepender? A terapia, ela traz clareza sobre isso. Às vezes um pastor, vamos supor, tu tem uma ferida em relação ao teu pai. Então você já tem problema com a figura masculina. Você vê o pastor, você projeta no pastor a figura do seu pai. Então o pastor te repreende, tua alma fica amargurada. Aí você projeta a culpa no pastor. Aí fala, tá vendo? Por isso que eu não vou pra igreja, porque é todo mundo igual. Eu tô falando de quem? Tô falando do meu pai. Todo mundo é igual a quem? Todo mundo é igual ao meu pai. Então, a pessoa que ela não tem dimensão disso, às vezes ela não vai conseguir ouvir isso da boca de um pastor. Às vezes, numa terapia, ela vai conseguir entender isso. É por isso que eu tive tanto problema. E aí, o Espírito Santo, se ela der abertura,
Aqui, como que a gente consegue unir essa questão do emocional ao espiritual? Eu percebi isso, eu falo, olha só, Senhor, eu percebi uma ferida aqui, tá doendo. Mas tá doendo tanto que eu não quero nem olhar. Aí eu vou pro meu secreto. Senhor, me quebranta nisso daqui. Aí eu vou pro jejum. Aí o Senhor começa a falar com a gente em jejum. Aí eu vou pra oração, persevero para que o Senhor me trate. Aí começa a vir as adversidades. Aí você fala assim: meu Deus, eu tô buscando tanto resolver, só vem problema. Pra quê? Pra você ser moldado, pra você aprender. Aí você, nessa situação, você vai ter que decidir qual lado que você vai escolher. Eu vou continuar pelo mesmo caminho ou eu vou me permitir ser quebrantado pelo Espírito Santo? Eu vou colocar isso diante de Deus, eu vou colocar isso diante da cruz e eu vou me permitir ser purificado, ser santificado a partir do arrependimento, da consagração com o sacrifício de Cristo, e eu vou entrar na presença do Pai como Pai e não como aquele que me pune, que me distancia, que tá só esperando eu errar para. A gente tem que ter essa decisão. E aí, o que você decide? É forte.